Estamos começando, Sarinha? O programa Espaço Kids. Muito bem, o que temos para hoje? Temos historinha, temos hinos e temos muita diversão. Muito bem, é isso aí, criançada que está nos assistindo, que irá nos assistir. Divirta-se conosco, louvando ao Senhor, porque criança de Jesus é muito alegre. Muito bem, e louve conosco, interaja conosco, comente, né, Sarinha? Sim. O que mais que eles têm que fazer? Curtir e compartilhar. E compartilhar. E através desse programa nós estaremos evangelizando, propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês que o Papai do Céu se importa muito com vocês e que Ele mora no seu coraçãozinho, não é mesmo? Sim. E toda criança é um projeto de Deus. o que nós vamos louvar agora, certo? Louvando ao Senhor. É isso, Sarinha. Sarinha, hoje nós fizemos uma programação que nós vamos passar mais cedo para nossa visita que a gente convidou hoje aqui, não é mesmo? E ela vai ter toda a liberdade de contar história, de louvar com vocês. E quem nós convidamos hoje? A irmã Fátima. Tia Fátima vai contar uma historinha muito legal para vocês e quero que vocês prestem muita atenção, viu? É isso aí, então está convidada com toda a liberdade
estávamos com saudades dela, né? E muitas crianças também entraram em contato dizendo que estavam com saudades. Então, bênção de Deus, fique à vontade. Amém. Olá, Sarinha, paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito feliz por estar aqui novamente. A paz do Senhor para você que está lá em casa nos acompanhando. Eu vou pedir para que você que está em casa, pegue agora a sua Bíblia, que a gente vai ler a palavra do Senhor da nossa história de hoje, Sarinha. A nossa história de hoje, ela está lá no livro de Mateus. Ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, e a partir do versículo 36. Você que está lá em casa já pode ir abrindo a sua Bíblia, juntinho com a gente, e a gente vai contar essa linda história que a Bíblia nos traz. Lá em Mateus 24, 36, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Glória a Deus! Mas como será que aconteceu no tempo de Noé? Essa é a história que a gente vai contar nessa tarde. Mas antes da gente entrar na palavra, vamos louvar o Senhor mais um pouquinho junto com a gente? Vou pedir para o nosso irmão soltar ali o louvor e vamos adorar o Senhor bem bonito para Jesus. Aleluia. Aleluia. Balança, balança, balança a casinha. Caiu. Balança, balança, balança a casinha. Caiu. O pode soprar, a parede pode tremer. A casinha que tem Jesus permanecerá. Novinha, Aleluia! O nosso amiguinho veio louvar o Senhor juntinho com a gente. Então vamos louvar mais um louvor? Aleluia! Não some não, que eu faço você em sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim! Volta logo pra Cristo, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou. E viu que uma ovelhinha faltou.
Pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath! Eu tô super feliz de estar aqui com a sua família. Aleluia, Jesus. Então tá aqui o nosso amiguinho Luquinhas. Vamos dar um tchauzinho pro nosso amiguinho, que agora nós vamos entrar na palavra. Tchau, Luquinhas. Então, a gente leu lá no livro de Mateus, né, Sara? Que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Será semelhante aos dias de Noé. Mas como será que foi nos dias de Noé? A palavra do Senhor, ela nos diz que chegou um tempo em que Deus, ele havia se arrependido de ter feito as pessoas, Sara. Mas por quê? Porque as pessoas, elas estavam assim, ó, com o coração assim, desse jeito. Um coração duro de pedra, um coração que não aceitava a palavra de Deus. Eles estavam assim. E por que essas correntes? É isso que o pecado faz com a gente, Sarinha, sabia? Quando as pessoas pecam e gostam de pecar, elas ficam com o coração assim, ó, acorrentadas no pecado. E a humanidade, ela estava assim, ó, com o coração assim, desse jeito. Aonde o pecado parecia ser normal. E a palavra do Senhor diz que a vinda do nosso Jesus será como nos dias de Noé. E como a gente está vivendo hoje, né? Aparentemente tudo normal, tudo pode, né? Mas não é assim. Não, tem coisas que desagradam o nosso Deus e a gente não pode fazer. Porque senão a gente vai estar com o coração desse jeito, endurecido para a palavra de Deus, né? Acorrentados pelo pecado. Mas tem alguém, Sarinha, que pode abrir esse coração. Quem será que pode abrir esse coração? E aí, você aí de casa, você sabe quem pode abrir esse coração? Tirar todas essas correntes? Eu vou mostrar para vocês então. A chave, ela fica pelo lado de dentro. Só você pode abrir o teu coração para Jesus entrar. Aleluia. Porque só você é que tem a chave que abre o teu coração para Jesus. E quando a gente abre o nosso coração, Sarinha, olha só o que acontece. As correntes, elas começam a cair por terra. Aleluias. Porque eu escolhi abrir o meu coração para a palavra do Senhor entrar. E aí Jesus, ele começa a transformar esse coração, sabia? Ele começa a tirar todas as correntes, ele começa a limpar o nosso coração, né? Porque esse coração, ele está sujo do pecado. Muitas coisas erradas, né, foram feitas para esse coração ficar assim. Mas quando Jesus entra, ele começa a limpar. Mas nunca esqueça que a chave é você que tem, você que abre as portas do seu coração para Jesus entrar. Né? A palavra do Senhor, ela diz que Jesus, ele diz assim: eis que eu estou na porta e bato.
E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, aleluias. Todo aquele que quiser abrir o seu coração para Jesus entrar, Jesus vai entrar e vai fazer morada nesse coração, aleluias. Mas nesse tempo, as pessoas viviam desse jeito, né? No tempo de Noé. Viviam no pecado, achando que era normal, que não tinha problema nenhum, fazendo tanta coisa errada e achando que era tudo normal. Mas, aí a palavra do Senhor diz que Deus ele se arrepende de ter feito a humanidade. E Deus ele diz que ele vai exterminar a humanidade da face da terra. Chegou nesse ponto, imagina. Mas aí de repente, Deus viu um homem que era justo diante dos seus olhos. Quem será esse homem? A palavra do Senhor diz que esse homem era Noé. Deus viu que Noé era um homem bom, que Noé era um homem justo, que Noé, ele não se deixou contaminar por todos aqueles pecados que as pessoas faziam. Todo mundo fazia achando que era comum, mas Noé, ele não se deixou contaminar com isso. Aí, Deus olhou para Noé e disse assim: por causa deste homem, né, eu vou salvar ele e a sua casa, aleluia. Por causa do comportamento deste homem. Qual tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Né? A gente tem que sempre fazer tudo para agradar a Deus. Né? E Noé era um homem que agradava a Deus. Aí Deus disse para Noé: eu quero que você construa uma grande arca. E assim Noé fez. Construiu uma grande arca, Sarinha. E Deus deu para Noé todas as medidas dessa arca. Do jeitinho que Deus mandou, Noé fez. Mas a palavra do Senhor diz que levou muitos anos para Noé construir essa arca. E durante todo o tempo que Noé construía a arca, Noé também evangelizava aquelas pessoas. Noé falava do amor de Deus para as pessoas, assim como nós estamos fazendo nessa tarde, Sarinha. Falando para as pessoas que estão lá em casa que Jesus ama cada um que está vendo essa live, que está assistindo esse programa. E Noé, ele falava de Deus, mas as pessoas não davam ouvidos, porque nem sempre as pessoas querem ouvir falar de Deus. Estão com o coração endurecido, acorrentado, e não querem dar atenção para a palavra do Senhor. Mas Noé, ele não desistiu, ele continuou falando para as pessoas, né? E ele continuou levando a mensagem de salvação para aquelas pessoas. Mas ninguém queria ouvir o que Noé tinha para falar. E sabe o que eles falavam ainda de Noé, Sarinha? Eles falavam que Noé era louco, imagina só. Só porque Noé era obediente à palavra de Deus, eles falavam que Noé era louco. E assim as pessoas falam de nós que ouvimos a voz de Deus, que seguimos a palavra do Senhor, né? Muitas das vezes as pessoas falam que isso é loucura, né? Já faz tanto tempo que estão falando que Jesus vai voltar e até agora ele ainda não voltou. É loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso Jesus, ele voltará, aleluias. Ele vai voltar, Sarinha. E ele vai voltar para aqueles que estão à sua espera, assim como eu e você. Ele vai voltar para aquele povo que está aguardando a sua vinda. Mas tinha muitas pessoas no tempo de Noé que achavam que era loucura.
Mas Noé, ele foi obediente à voz do Senhor. Mesmo as pessoas zombando e rindo dele, ele construiu aquela arca. E por que as pessoas achavam que era loucura? Porque naquele tempo, Sarinha, sabia que não existia chuva? Não existia chuva. Era o orvalho que molhava toda a terra. No tempo de Noé, não existia chuva que caía do céu como nos dias de hoje. Era o orvalho que molhava toda a terra. Aí Noé dizia que ia vir muita chuva do céu, que ia alagar tudo, que ia inundar tudo, e que as pessoas tinham que se preparar para esse momento. E eles achavam que era loucura, porque nunca tinha chovido antes. Aí Noé disse, vai chegar esse tempo, e esse tempo se aproxima. Mas ninguém dava ouvidos para Noé. Então Noé terminou de construir a sua arca. Quando Noé termina de construir a arca, Deus disse assim para Noé, coloca dentro da arca um casal de animal de cada espécie. E assim Noé fez. Colocou na arca um casal de animal de cada espécie. De todas as espécies que nós temos hoje. De todos os animais que existem. Aí, Noé colocou na arca também a sua família, Sara. Olha só que lindo. Porque a promessa não era só para Noé, era para Noé e toda a sua casa. Aí Noé colocou a sua esposa dentro da arca. Aleluias. Segura para mim. Aí, Noé colocou também os seus filhos. Noé tinha quantos filhos? Noé tinha 3 filhos. Vocês sabiam, crianças? Noé ele tinha 3 filhos. Mas com os filhos veio também as noras de Noé. E Noé foi colocando um por um dentro da arca. E todos eles, aleluias, entraram dentro daquela grande arca que Noé havia construído. Porque Deus havia feito uma promessa e dito para Noé, você e toda a sua casa, aleluias, glórias a Deus. Depois que todos estavam dentro da arca, Noé então entrou. Noé entrou na arca. De repente, sabe o que aconteceu? Noé ele não fechou a porta da arca. Sabe quem fechou a porta da arca? Foi o próprio Deus. E ele foi fechando, foi fechando, foi fechando. De repente, a porta da arca se fechou por completo. E a partir daquele momento, ninguém mais pôde entrar naquela arca. Mas todas as pessoas que ouviram Noé falar que aconteceria o dilúvio, elas tiveram a oportunidade de entrar na arca. Mas elas não quiseram. Aí até que chegou o momento em que a porta da arca ela se fecha. E quando a porta da arca se fechou, ninguém mais pôde entrar. Aleluias. E assim será na vinda do nosso Jesus. A porta da graça ainda está aberta para mim e para você. Aleluias. Ainda dá tempo da gente se chegar a Deus e entrar por essa porta. Aleluia. Mas vai chegar um dia, Sarinha, que essa porta ela vai se fechar. E quando chegar esse dia, você não vai poder dizer que não teve oportunidade, aleluia. Porque o Evangelho está sendo pregado, aleluia. O Evangelho está sendo anunciado. Até mesmo no programa infantil a gente está anunciando o Evangelho para todos, para as crianças, para os jovens, para os adultos. Ninguém vai poder chegar naquele dia e dizer que não teve a oportunidade. Mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. E só vai entrar aquele que buscou por esse momento.
aquele que esperou a vinda do nosso Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Aí quando a porta da arca se fecha, começa a cair água do céu. Eu vou pedir que todos que estão aqui nos bastidores, aleluia, vamos fazer o barulho da chuva caindo. Como que a gente vai fazer esse barulho? Estende a sua mão assim, ó, Sarinha. Com apenas um dedo, você vai bater na palma da sua mão. Começa a bater. A água, ela começou a cair, começou a pingar. De repente, com 2 dedinhos, ela começa a aumentar. Aí ela vai aumentando aos poucos, com 3 dedinhos, aleluia. Você que está em casa também pode fazer com a gente, crianças. 4 dedinhos. E agora a chuva, ela cai por completo, 5 dedinhos. E a água começou a cair. E começou a chover e inundar toda a terra, aleluia. E assim veio o dilúvio, Senhor. E a água, mas foi tanta água, tanta chuva, que imagina, nós aqui que moramos em Jaraguá do Sul, que olhamos essas montanhas ao nosso redor, a água cobriu todas as montanhas, até as mais altas, ela cobriu tudo que havia sobre a terra. Mas Deus salvou Noé e a sua família, porque eles creram na palavra de Deus, aleluia. A promessa é para todos aqueles que creem. Se você crer e for batizado, será salvo, aleluia. Você e a tua casa, se você crer, aleluia, busque esse Jesus. Se tem alguém na sua casa que ainda não serve este Deus, não desista, porque a promessa é para você e para a tua casa, aleluia. E os dias foram se passando, Sarinha, até que as águas começaram a baixar. Quando as águas baixaram, aí então a porta da arca, ela pôde ser aberta novamente. Aleluia. Quando a porta da arca se abriu, Sarinha, Noé, ele pôde sair da arca com a sua família. Mas sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Eu vou contar para você então. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca foi construir um altar de adoração ao Senhor. E como que é o nosso altar, Sarinha? O nosso altar é aqui dentro. É o nosso coração. O nosso coração tem que estar limpinho para adorar esse Deus. Como assim limpinho, tia Fátima? A gente não pode dar lugar para o pecado. Para a gente não ficar com o coração de pedra, como a gente mostrou aqui. A gente tem que estar com o nosso coração limpinho para adorar este Deus. Que assim que como Ele cuidou de Noé, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de você que está em casa. Ele cuida da sua família, aleluias. Mas nós precisamos ter o nosso altar de adoração. Como é que está o seu altar de adoração ao Senhor, aleluias? Glórias a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que com tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, aleluias. Porque dele que provém todas as coisas. Deus, Ele conhece o mais profundo, aquilo que os olhos não veem. Deus, Ele conhece o nosso pensamento. Deus, Ele conhece o nosso coração. As pessoas ao nosso redor, elas veem somente aquilo que a gente faz. Mas Deus, Ele conhece o que está aqui dentro. Ele conhece o que eu estou pensando neste momento. Ele sabe quando eu desejo o mal de alguém. Ele sabe quando eu quero fazer uma coisa errada. Mesmo que eu não fale para ninguém, mas aqui dentro Deus conhece. Então o nosso coração tem que estar limpinho para adorar este Deus. Aleluia. E o
coração sujo, manchado, o que deixa o nosso coração assim? Que estraga o nosso altar de adoração? Segura aqui para mim, Sarinha. Olha só, o nosso coração, quando está no pecado, ele fica manchado, ele fica, doente. E o nosso coração, ele não pode ficar doente, Sarinha. O que é que deixa o nosso coração doente? Todas as vezes que eu minto, se eu mentir, o meu coração vai ficar doente. Eu tenho que falar somente a verdade. Aleluias. Criança de Jesus não pode mentir, Sarinha. A criança de Jesus não pode falar palavrão. Aqui não tem criança que fala palavrão não, Glória a Deus por isso, porque não pode. Criança de Jesus, Sarinha, não pode xingar. Tudo isso deixa o nosso coração doente. Vocês sabiam? Tem lugares que nós não podemos entrar, Sarinha, porque daí o nosso coração vai ficar assim, ó. E Deus, ele fica triste com a gente. Quais são os lugares que eu não posso entrar? Tá chegando agora em mês de outubro, aquela festa de Halloween. A gente não pode entrar nesses lugares, Sarinha, porque senão o nosso coração, ele vai ficar doente. E Deus, ele fica triste com a gente. Tem lugares que não é para mim, para você entrar, que a gente não pode colocar o nosso pezinho, porque senão o nosso coração, ele fica doente. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que se arrepender verdadeiramente, tem jeito ainda, Sarinha. Enquanto há vida, ainda há esperança. A palavra diz que tem alguém que pode limpar esse coração. Tem alguém que pode entrar e transformar este coração. Se a pessoa fez tanta coisa ruim, fez tanta coisa errada, mas se ela chegar para Jesus e se arrepender e não quer fazer mais nada disso, Jesus, ele pode entrar e limpar esse coração. Ele pode entrar e fazer morada no seu coração, aleluia.